galerinha do meu canal, brincadeira. Olá, galerinha do 7º ano, vocês já me conhecem, eu sou a Suzana Sara e vim compartilhar com vocês mais um conteúdo novo de ciências. O que nós iremos aprender hoje? Hoje o nosso assunto é sobre máquinas simples. Máquinas simples, de que será que ela vai falar? Quando te vem à mente máquina, tu lembra de quê? De máquinas? Talvez você se lembre de máquinas de lavar, de máquinas de cortar cabelo ou qualquer outro tipo de máquina. Mas quando a gente fala de máquina em ciências, de que a gente está falando? Que máquinas simples são essas? Máquinas simples são instrumentos que nós utilizamos no nosso dia a dia para facilitar o nosso cotidiano, que eles reduzem o nosso trabalho, facilitam o nosso trabalho, reduzem o nosso esforço. E em ciências, essas máquinas simples, elas estão divididas em 3 classes. Elas podem ser alavancas, elas podem ser roldanas ou polias e elas podem ser classificadas em plano inclinado. Roldanas ou polias, alavancas, plano inclinado, esses nomes são muito complicados, eu não conheço essas máquinas. Conhece sim, você vai ver no decorrer da aula que você usa essas máquinas simples no seu dia a dia. Só não sabia que elas tinham essa nomenclatura, este nome, essa denominação. Então vamos começar com as alavancas. O que são alavancas? Alavancas são máquinas simples que facilitam a execução do nosso trabalho. Trago aqui para vocês uma alavanca. Isso aqui é uma alavanca. Isso é uma alavanca. Isso aqui é uma alavanca. E são instrumentos que nós usamos no dia a dia. Quais são as 3 partes básicas de uma alavanca? Toda alavanca, ela tem um ponto fixo, que é um ponto de apoio. Ela tem uma força potente, que é a força onde eu vou exercer na máquina, é a força que eu coloco em cima do objeto. E uma força resistente, que é a força que vai ser usada no objeto, a força que o objeto vai usar contra a força que eu estou colocando. Vamos ver de maneira prática. E elas podem ser classificadas em 3 tipos: em interfixa, interresistente e interpotente. Calma, é muita informação, não é? Pois vamos ver na prática como é que isso funciona. Vamos para o primeiro exemplo. Eu tenho aqui uma tesoura. Ela facilita ou não facilita o teu dia a dia? Facilita sim, você utiliza ela para diversas coisas, cortar papel, fazer seus trabalhos escolares. Ela é uma alavanca, ela é uma máquina simples que facilita o teu dia a dia. Por que ela é uma alavanca? Porque ela facilita a execução do teu trabalho. Como eu disse para vocês, a alavanca ela tem 3 partes: um ponto de apoio, uma força potente, que é a força que eu exerço, e uma força resistente. Vamos identificar aqui na tesoura onde é que fica cada parte. Onde é o ponto de apoio dessa tesoura? É aqui no centro. Aqui no centro é o apoio da tesoura. Quando você vai cortar o papel, onde é que você exerce a força? Onde é que você coloca a força? Para cortar o papel, você pega aqui? Você pega aqui no ponto de apoio? Não, você tem que pegar no cabo. Então, aqui onde eu estou exercendo a força para exercer meu trabalho, é a força potente. Então, onde você exerce a força para executar o seu trabalho, eu chamo de força potente. Então, onde é a força potente dessa tesoura? É aqui no cabo. E onde é o ponto de apoio da tesoura? É aqui no centro. E onde é a resistência? Onde é que eu estou exercendo minha força para cortar o papel? Onde é que o papel é cortado? É aqui, nessa outra extremidade. Então, nessa tesoura nós temos o quê? Aqui no centro é o ponto de apoio. Aqui no cabo é a força potente, onde eu exerço a força para cortar. E aqui é a força resistente, onde vai acontecer a execução do trabalho. Toda vez que você tiver uma alavanca em que o ponto de apoio ficar no centro, ponto de apoio estiver no centro, eu chamo ela de alavanca interfixa. Por que a tesoura é uma alavanca interfixa? Porque o ponto de apoio fica no centro e nas extremidades estão a força potente e a força resistente. Vamos lá para o segundo caso. Eu tenho este abridor de garrafas. No caso do abridor de garrafas, onde é que fica o ponto de apoio dele? É aqui no centro?
o ponto de apoio dele, que tá segurando esse abridor de garrafa, o apoio dele é o centro? Não, o apoio dele é aqui, ó, é a extremidade. Isso aqui é o ponto de apoio do abridor de garrafa, então já mudou o ponto de apoio. Lembra que lá na tesoura o ponto de apoio era no centro. Aqui no abridor de garrafa, o ponto de apoio é aonde? Na extremidade. Onde é que eu vou exercer força para abrir a garrafa? Onde é que abre a garrafa? Eu abro a garrafa aqui, eu abro a garrafa aqui no meio, ou eu abro aqui, com isso aqui, né? Então, a força potente que eu vou exercer é aqui. Então, já mudou, ó. No abridor de garrafas, o ponto de apoio é na extremidade. A força potente que eu vou exercer para abrir a garrafa é aqui. E a resistente, onde vai ter o apoio sobre a força, é aqui no meio. Então, no abridor de garrafas, onde é que fica o ponto de apoio? Na extremidade. Onde é que fica a força potente? Onde eu vou abrir a garrafa? Aqui na outra extremidade. Onde é que fica a resistência? Onde é que ele vai impor resistência na hora de abrir? Aqui no meio. Então, nesse caso do abridor de garrafa, a resistência está no meio. Toda vez que o ponto de resistência estiver no meio, eu chamo de alavanca interresistente. Vamos agora para a pinça, que é algo muito utilizado por nós mulheres. Na pinça, onde é que fica o ponto de apoio? O ponto de apoio da pinça é aqui, ó, na extremidade. É o ponto de apoio dela. É a base dela, é aqui, da pinça. Agora, para me exercer a força de tirar os pelos, eu vou segurar aqui na ponta? Não, se eu segurar aqui na ponta, ó, não acontece nada. Então, para me exercer a força, eu tenho que segurar onde? No meio. Se eu segurar no meio, eu consigo tirar todos os tipos de pelo, se eu segurar no meio. Então, aqui no meio, que é onde eu exerço a força, que é o quê? A força potente. E onde é que vai ter a resistência? O ato de executar o trabalho é aqui na ponta. Então, no caso de uma pinça, o ponto de apoio é na extremidade, a força resistente é na outra extremidade. E o que é que fica aqui no meio? A força potente, que é a força que eu exerço. Toda vez que a força potente estiver no meio, eu chamo de força o quê? Interpotente, alavanca interpotente. Então, esses foram os 3 tipos de alavanca: interfixa, interpotente e interresistente. Vamos agora para a segunda máquina simples, que é a roldana ou polia. Nosso segundo exemplo de máquinas simples são as roldanas ou polias. As roldanas ou polias, elas ajudam a reduzir a nossa força, o nosso esforço. Nós vemos muito casos de roldanas ou polias nas academias, nos aparelhos de academias. Elas são muito utilizadas em tratores, em construções civis. Eu vou mostrar a seguir por meio de imagens para vocês, porque fica mais fácil algo que vocês veem do que eu falando. Aí vocês, na hora que perceberem nas imagens, já vão ver que já viram roldanas ou polias, que facilitam a reduzir as nossas forças quando formos executar atividades. A nossa terceira máquina simples é o plano inclinado. O plano inclinado, o nome já está dizendo, ó, é um plano inclinado. Quando eu digo plano inclinado, você lembra de quê? De uma rampa. O plano inclinado, ele facilita o trabalho, ele diminui o nosso esforço. Ele pode, às vezes, aumentar a distância, mas ele diminui o nosso esforço. Exemplo de planos inclinados: a rampa, uma escada rolante, a própria rampa que faz a prática do esporte do skate, também é um exemplo de plano inclinado. Então, são máquinas que facilitam o nosso cotidiano. Imagine ter que deslocar alguém que é cadeirante se não tivesse uma rampa. Imagine ter que você deslocar objetos para um caminhão se não tivesse um plano inclinado, uma rampa que te ajudasse a fazer isso. Imagine você ter que se deslocar em um ambiente como um shopping, no 4º andar, se não tivesse elevador só pelas escadas, não tivesse escadas rolantes. Então, realmente, o plano inclinado, ele facilita muito a execução do nosso trabalho. Então, a seguir, nós vamos ver um resuminho desse assunto que nós vimos hoje de máquinas simples, por meio de imagem, para fixar melhor o conhecimento. Resumindo o nosso conteúdo de máquinas simples. Nós vimos que as máquinas simples são instrumentos que facilitam o nosso cotidiano. Vimos que exemplos de máquinas simples são as alavancas, as roldanas e o plano inclinado. Em relação às alavancas, elas podem ser classificadas em interfixa, interpotente e interresistente, dependendo de onde se encontram as suas partes.
Nós sabemos que toda alavanca ela possui um ponto de apoio, uma força potente e uma força resistente. Vemos aqui o exemplo de uma tesoura. Vemos aqui na tesoura que o ponto de apoio dela está aqui no centro. Vemos que a força que nós exercemos para cortar o papel se encontra aqui na extremidade. E vemos que a resistência que é aplicada ao cortar o papel se encontra aqui na outra extremidade. Então, toda vez que o ponto de apoio se localizar no meio entre as duas forças, nós temos uma força interfixa, uma alavanca interfixa. Vemos aqui o outro exemplo. Nesse outro exemplo, nós temos um abridor de garrafas. No abridor de garrafas, o ponto de apoio se encontra na extremidade. A força que nós vamos exercer para abrir a garrafa se encontra aqui na outra extremidade. E a resistência se encontra aqui no meio. Toda vez que a resistência estiver no meio, entre a força potente e o apoio, nós damos o nome de alavanca interresistente. Vamos agora para o terceiro caso. Nós temos aqui uma pinça, que é um objeto muito usado pelas mulheres principalmente. Nós vemos aqui no caso da pinça que o ponto de apoio da pinça fica localizado na extremidade. Já a força que nós vamos exercer para executar o nosso trabalho se encontra aqui no meio. E a resistência onde vai ser executado o trabalho se encontra na outra extremidade. Então, toda vez que a força potente se encontrar no meio, nós chamamos de alavanca interpotente. E em relação às roldanas, roldanas são máquinas simples que facilitam a execução do nosso trabalho, reduzindo a força que se é aplicada. Vemos aqui um exemplo de roldana. Geralmente as roldanas ou polias são muito utilizadas em construções para reduzir as forças e em academias para reduzir as forças ao se executarem os movimentos. Vemos aqui as roldanas ou polias aqui nos equipamentos das academias. E algumas máquinas também usam roldanas, como vemos aqui no exemplo, uma roldanopolia para facilitar erguer objetos. E temos o plano inclinado. O plano inclinado, como o nome já diz, é um plano de maneira inclinada que forma um ângulo com o solo, com o chão, que facilita o deslocamento, o nosso deslocamento. Nós temos aqui como exemplo de plano inclinado a rampa. Nós vemos aqui que ela facilita o nosso trabalho, esse plano inclinado, facilita o deslocamento. Se não tivesse essa rampa, para esse rapaz fazer esse trajeto aqui com esse carrinho seria muito mais difícil. E nós vemos também outro exemplo de plano inclinado, que são as escadas rolantes, e temos também as próprias rampas de práticas esportivas, como a do skate. Então, esses foram exemplos de máquinas simples que nós vimos nessa aula. Acredito que depois dessa nossa conversa de hoje sobre máquinas simples, vocês já sabem o que é uma alavanca, quando é que ela é interfixa, quando é que ela é interpotente, interresistente. Já conhece um plano inclinado, uma roldana ou polia. Eu acho que deu para identificar junto com a nossa conversa e junto com as imagens que nós vimos agora há pouco. Esse era o nosso assunto para essa semana. Eu vou deixar uma atividade junto com o vídeo. Atenção, façam as atividades de vocês com atenção, com cuidado, com compromisso e atenção dentro do prazo estabelecido, tá ok? E não esqueçam de, após o vídeo, deixar o seu like. Se inscrevam também no nosso canal e não deixe de ativar o sininho para ter as nossas notificações, tá ok? Então, um abração a todos, beijos de luz e até a próxima semana com mais um conteúdo novinho.